Boa noite pessoal, boa noite meus irmãos, minhas queridas irmãs. E aí, como é que você tá? Como é que foi sua semana? Ou está sendo, né, a sua semana? Estamos no meio da semana aí, quarta-feira, terminando o mês de outubro, chegando o dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. Não é o dia das bruxas, é o dia da Reforma Protestante. Guarda isso, hein? Mais uma comemoração aí, louvando e adorando a Deus por esse dia tão importante que foi e esse rompimento aí com a antiga tradição que nos levava a não ter a salvação verdadeira pela fé, pela graça e apenas em Cristo e não por meio de compras, não por meio de outras formas, sem dar liberdade ao povo para ler a Bíblia e ter esse acesso. E a Reforma Protestante, ela trouxe isso para a gente, graças a Deus por isso, né? Lutero, quando ali diante da Igreja Católica Apostólica Romana, rompeu porque ele entendia que a salvação era pela graça, pela fé e não por obras, não por meio de compra ou por qualquer outra forma, mas apenas por Jesus Cristo, o Senhor. E nós comemoramos nessa semana a Reforma Protestante. Também tivemos um culto maravilhoso domingo à noite, culto das crianças. Que momento especial, criançada cantando, louvando, pulando, adorando ao Senhor. E ouvindo também uma palavra muito especial para os seus coraçõezinhos com relação à obediência, obedecer a Deus, obedecer aos seus pais e fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui com a gente, quero compartilhar com você mais uma devocional hoje, mais uma reflexão baseada no livro de Salmos, e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 92. Este é o Salmo de hoje. Eu tenho uma pergunta para te fazer: o que é bom para você? E aí, o que é bom para você, meu irmão? Se eu te perguntasse hoje, o que te dá prazer, o que é bom para você, você me responderia o quê? É bom estar em família? É bom trabalhar? É bom estar de férias? É bom estudar? É bom viajar e conhecer lugares novos? Ou é bom curtir o sofá de casa, descansando, tranquilo? Ou aquela rede, naquele lugar tranquilo e calmo? Ou é bom para você estar no meio da bagunça, de muitas buzinas? O que é bom para você? O que te dá prazer? O que te dá deleite? Essa é a pergunta-chave desta reflexão. E eu queria compartilhar contigo o Salmo 92. E este Salmo vai nos fazer responder então essa pergunta: o que é bom para você? Este é um Salmo escrito exclusivamente para o sábado. É um cântico que era entoado aos sábados, quando o povo se reunia então para adorar de forma conjunta. Havia todos os dias, havia um sacrifício de manhã, um sacrifício à noite, que era para dedicar o dia ao Senhor e agradecer por aquilo que havia acontecido. Mas aos sábados eram 2 sacrifícios de manhã e 2 sacrifícios à noite, dobrando assim, ou seja, mostrando a importância daquele dia. Era um dia que eles separavam para não fazer nada, para não trabalhar, para não ter outra atividade senão adorar a Deus. Eu estive em Jerusalém uma vez e tive esse privilégio, essa oportunidade, e foi muito interessante porque eu passei um sábado em Jerusalém. E sexta-feira, a partir das 3 da tarde, as ruas começam a se esvaziar. Por volta das 18 não tem nenhum carro passando na rua, nenhum seria um exagero, há um e outro, mas no geral não há carros nas ruas, não há pessoas nas ruas. Mas nesse dia eu fui ao Muro das Lamentações e ali estava assim, abarrotado de gente. Era sexta-feira depois das 18, porque para eles o dia começa assim, né, contado das 18 horas, e estava cheio de judeus que ali foram para cultuar a Deus a partir do Muro das Lamentações, que é a única parte que sobrou do antigo templo. E eles então ali, eles vão para chorar, para lamentar, para pedir a Deus, né, pelo seu povo. Ou seja, o sábado tem um significado muito grande para eles. Era o dia que eles separavam para adorar a Deus.
Era um dia que era feito em conjunto, em comunidade, e isso acontecia todos os sábados, como fazemos hoje todos os domingos, que para nós hoje houve essa mudança a partir da ressurreição de Cristo, e entendemos que o sábado é um dia de descanso, um dia separado para isso, para adoração, não necessariamente o sábado em si, mas o Senhor do sábado é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então olhamos para Salmo 92 e aprendemos então algumas coisas muito interessantes. O que é bom para você? O Salmo começa assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas ao som da lira e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Dá uma parada aqui, meu irmão, e a gente vai aprender a primeira lição desse salmo. Eu queria destacar aqui que o meu prazer, o meu maior prazer é adorar ao Senhor. Honrar o sábado fazia parte da relação, da aliança que havia entre Deus e Israel. E neste dia, Israel se lembrava do que Deus havia feito por eles na libertação do Egito e também se lembravam que o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus criador. Porque lá em Gênesis nós aprendemos a respeito disso, da criação do mundo, e no 7º dia o Senhor descansou. Quando nós olhamos para esse salmo, o salmista ele deixa muito claro para cada um de nós o que é bom para ele e o que é bom para nós. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Este salmo nos ensina sobre o prazer de adorar o Senhor. Não há nada que se compare ao prazer de render graças ao Senhor e render louvores e cantar louvores ao teu santo nome, Altíssimo Deus. É claro que como seres humanos, nós temos prazeres com muitas outras coisas. Há muitas situações que alegram o nosso dia, alegram o nosso coração, mas não há nada nesse mundo que possa substituir o prazer da adoração. Não há nada que possa satisfazer-nos por completo, senão o Senhor, o nosso Deus. Bom é adorar ao Senhor. Nós começamos bem o dia, certos do amor de Deus, e terminamos o dia fazendo uma retrospectiva da sua fidelidade para conosco. Adoramos com nossas vozes, mas também com os instrumentos. Ele cita alguns instrumentos de 10 cordas, lira, harpa, eram instrumentos comuns daquele tempo, como nós também usamos os instrumentos comuns da nossa época. Tudo ao nosso redor nos leva a adorar ao Senhor. Sua criação é ainda mais bela quando nós conseguimos olhar para a criação e adorar ao Senhor. Não apenas a criação, mas a revelação do Senhor por meio da tua palavra nas Escrituras nos leva ainda mais a adorá-lo com gratidão. O seu povo, o povo de Deus, ama servir a Deus. Para o povo de Deus mesmo, bom é adorar ao Senhor. Queridos, a igreja autêntica e verdadeira adora com alegria, celebra com entusiasmo, se deleita no cultuar ao Senhor com decência e ordem, de acordo com a vontade do Pai. Você tem adorado ao Senhor? Você tem prazer em estar reunido com a comunidade dos santos, com a sua igreja local? Ou você sequer voltou a se reunir ainda? Qual é a sua motivação, querido? O que te dá prazer? Se estar com a sua igreja local não te dá prazer, está na hora de você olhar para dentro e rever seus valores e conceitos. Por quê, pastor? Porque bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Mas, pastor, eu posso fazer isso sozinho? Sim, claro que pode. Não apenas pode, como deve. Mas nós não podemos ignorar o contexto desse salmo.
Porque o contexto desse salmo fala do sábado, e no sábado o povo fazia isso juntos, reunidos. Ou seja, o contexto do salmo é do povo reunido, adorando e rendendo graças e louvores ao santo nome do nosso Deus Altíssimo. Então não podemos desconsiderar esse contexto. É claro que nós podemos adorar de forma particular, devemos. Mas o texto fala de uma adoração conjunta, de uma adoração junta, reunida com a comunidade dos salvos, comunidade dos santos de Deus. Então, bom é render graças ao Senhor com o povo reunido. Por isso eu te pergunto, você tem prazer em estar com a sua igreja? Porque este é um dos sinais de que realmente pertencemos ao Senhor. Vamos continuar? 6 em diante. O tolo não compreende, o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramam sobre mim um óleo fresco, e os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui é que a nossa vitória está garantida no Senhor nosso Deus. Ele agora cita os insensatos, os ineptos, estultos, pessoas sem discernimento. Pessoas como estas que, como relva, crescem, têm até aspecto verdejante, porém rapidamente desaparece porque não tem raízes profundas. Os que praticam a iniquidade podem até acreditar que estão bem, que estão prosperando, mas ao final de tudo perceberão que foi tudo em vão. Diferente do servo fiel, diferente daquele que está em Cristo. Os versículos 10 e 11 estão no contexto geral do tempo daquele povo que viviam quando enfrentavam outras nações e guerreavam contra elas. Mas eles sabiam que era Deus quem lhes dava poder para vencer o inimigo. O versículo 10 traz esse contexto, porque tu exaltas o meu poder como o de um boi selvagem. A ideia aqui do chifre, o chifre traz a ideia do poder. O poder estava envolvido nessa figura para Israel. Derrama sobre mim o teu óleo fresco, ou seja, o Senhor era aquele que ungia o seu povo para as vitórias. Perceba, meu irmão, perceba uma coisa, presta atenção aqui. Até as nossas vitórias não são nossas, mas são do Senhor. O salmista entendia isso, ele compreendia que as vitórias que ele tinha, todas as vezes que ele ganhava, era porque o Senhor tinha lhe dado poder. Da mesma forma, nós hoje, que temos um inimigo diferente, nós não ficamos guerreando mais com outros povos, não há mais essa necessidade, o tempo é outro, estamos na nova aliança, estamos no Novo Testamento. Mas ao olhar para a nova aliança, encontramos novos inimigos. O pecado, a tentação, o nosso próprio coração, ideologias, o liberalismo, coisas como estas que vêm tentando de todas as formas enganar os nossos corações, enganar as nossas vidas. Do mesmo modo, queridos, é Deus que nos fortalece para vencermos os tais inimigos. Os salvos em Cristo têm condições de vencer seus inimigos, porque o Espírito Santo habita nos seus corações. Se você tem Jesus no coração, querido, você não pode dizer que não pode vencer a tentação. Você pode até dizer que você não quer vencer, mas que você não pode, não. Porque agora você pode, porque o poder para vencer a tentação vem do Espírito Santo que habita na sua vida. Hoje em dia, nós enfrentamos outros inimigos. Há uma corrente muito forte adentrando as nossas igrejas, sem que a gente perceba, chamado liberalismo. O liberalismo teológico é aquele que faz com que a gente perca o olhar das Escrituras, que a gente olhe para a Bíblia e não a tenha mais como suficiente, como inerrante,
como infalível. E a gente começa a olhar para a Bíblia achando que ela precisa ser atualizada, que ela não é a verdade absoluta, que tem outras verdades por aí. O liberalismo tem entrado nas nossas mentes de uma forma tal que tem nos feito acreditar que alguns pecados não são nem pecados. Queridos, essa é uma luta muito forte que a igreja atual está enfrentando. E se você e eu não nos atentarmos para isso, não nos fortalecermos em Cristo, não nos fortalecermos na palavra, nos fortalecermos pelo Espírito Santo, nós vamos cair em tentação, nós vamos cair nesse liberalismo teológico que tem destruído as igrejas. Não podemos abrir mão, queridos, da palavra de Deus. Sim, somos conservadores, porém contemporâneos. Não vamos abrir mão dos princípios, não vamos abrir mão dos valores da palavra, queridos, não vamos. Embora estejamos cientes de que de forma contemporânea podemos sim ter alguma forma, maneira diferente de tratar algumas coisas, mas não abriremos mão dos princípios da Bíblia. A Bíblia é e sempre será a verdade absoluta, regra de fé e prática, infalível, suficiente para tratar todas as coisas nas nossas vidas e corações. São estes os inimigos que enfrentamos hoje. E Deus quer que você seja um vitorioso diante desses inimigos, a saber, seu coração, pecado, tentação, Satanás, o liberalismo teológico, ideologias contrárias à palavra, e isso só vai acontecer se nós nos apegarmos à sua palavra e sermos verdadeiros adoradores, porque o verdadeiro adorador, ele quer glorificar o nome de Deus, custe o que custar. Deus quer que você e eu sejamos fiéis a Ele, não importa o momento e a situação. Terceira e última lição estão nos últimos versículos, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva, e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Uma terceira e última coisa que eu quero destacar aqui é que servos fiéis florescem e dão bons frutos. Perceba que enquanto os insensatos são como relva, os justos, os fiéis a Deus, são como árvores que têm suas raízes firmes, como citadas aqui a palmeira e também o cedro do Líbano. Os perversos podem até parecer árvores robustas, mas eles não duram muito tempo. A palmeira e o cedro do Líbano eram muito valorizados por aquele povo, o povo do Oriente, por causa dos seus frutos, os frutos da palmeira, e por causa da madeira do cedro do Líbano, que era fantástica. Ou seja, tanto pela sua beleza quanto pela sua durabilidade, eram valorizados. Agora perceba que o salmista ele vai além. Olha que interessante. Ele vai dizer que o justo é como a palmeira e como o cedro do Líbano, mas ele não para aqui. Só se ele tivesse dito isso já seria fantástico, porque eram árvores famosas e muito valorizadas. Mas ele não para aqui. Ele ainda continua dizendo que essas palmeiras e esses cedros são plantados na casa do Senhor. Uau! Agora elevou ainda mais o valor destas árvores, porque não eram apenas árvores famosas, mas agora eram árvores famosas plantadas no átrio do templo do Senhor. O servo de Deus, queridos, que planta os seus pés na presença do Senhor, vai viver uma vida reta e de muitas alegrias, uma vida duradoura que gera bons frutos, que é valorizado por aqueles que estão ao seu redor. E ainda na velhice, vai produzir frutos. Por quê? Porque o Senhor é a nossa rocha. E por mais que a gente mude com o tempo, o Senhor permanece o mesmo.
Ele é soberano sobre as nossas vidas. Não temos que temer o mal, nem a velhice, tampouco a morte, porque o Senhor é a nossa rocha. O justo floresce de forma abundante, e isso é para a glória de Deus. Digo mais, o justo não dá apenas frutos na velhice, mas dá frutos até depois da sua morte, porque o seu testemunho e o seu legado continuam a pregar, mesmo depois que ele já deu o seu último suspiro nesta vida. Veja que servos fiéis florescem e dão frutos. Você tem florescido? Você tem dado fruto? Que tipo de fruto você tem dado? Porque pelo fruto conhecemos a árvore. É tempo de refletir. É tempo de pensar. O que é bom para você? Bom é servir ao Senhor. Bom é render louvores ao teu nome. Bom é lutar contra o pecado. Bom é não nos render aos desejos do nosso coração. Bom é permanecer fiel à palavra de Deus, custe o que custar. Bom é florescer e dar bons frutos. Bom é viver para Deus desde agora até a velhice. Bom é saber que o nosso Deus é soberano, é o Altíssimo Deus. Bom é saber que esse Deus soberano me ama e me sustenta. Bom é adorar ao Senhor. O que é bom para você? Pai querido, Pai amado, que esta palavra possa ter um lugar muito especial nas nossas vidas. Que possamos refletir à luz da leitura deste salmo, aprendendo e crescendo a partir do contexto, da interpretação correta daquilo que o Senhor quer nos dizer. Porque nós não lemos a Bíblia a partir do leitor. Não é o leitor que está no centro, mas é o autor que está no centro. Então eu não preciso ler a Bíblia na expectativa de encontrar respostas para mim diante daquilo que eu quero, mas eu preciso ler a Bíblia a partir de uma perspectiva correta, de que eu olho e eu leio para a Bíblia a partir do autor. A interpretação deve ser a partir do autor, e o autor é o Senhor. Ó Deus, que a gente não abra mão disso, mas que a gente permaneça firme e fiel, possamos florescer e dar frutos até a nossa velhice, para a glória do Teu santo e eterno nome. Obrigado porque o Senhor é soberano, mas também está presente nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque bom é servir ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida grande e abundantemente. Que você tenha um restante de semana abençoado pelo Senhor. E não se esqueça, sábado comemora a Reforma Protestante, não comemora o Dia das Bruxas. Valeu? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.